Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar hoje o recital Edelson Nages. Eu vou começar lendo um texto que eu escrevi como pós-fácil para o livro dele, Palavras para Estrangular Silêncios. Então, deixa eu, assim que a minha gatinha permitir, né? Ela está tentando agarrar minha pulseira. Um minutinho só. Bem, palavras para estrangular silêncios. O meu pós-fácil tem o título O Anjo Torto da História. Walter Benjamin, escrevendo sobre o Ângelus Novos, de Paul Klee, no ensaio sobre o conceito de história, identifica um anjo que parece desejar se afastar de alguma coisa, ao mesmo tempo que a observa fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto, fecha aspas, escreve o filósofo alemão. Abre aspas de novo, seu rosto está voltado para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. Fecha aspas, ponto. Esta reflexão alegórica de Benjamin vem à nossa mente após a leitura de Palavras para Estrangular Silêncios, novo livro de poemas de Edelson Nages, dividido em 4 partes, identificadas apenas com algarismos romanos, que abordam temas como a memória, o tempo, a angústia, a solitude e a própria poesia, a partir da posição de um observador que contempla os acontecimentos de nosso confuso e conflituoso presente. O nosso poeta é um rigoroso artífice da palavra, atento à depuração do verso e à busca da expressão precisa, mas, ao mesmo tempo, é uma testemunha perplexa de nossa triste época, cuja insânia faz questão de inventariar. A poesia de Edelson Nages, especialmente neste volume, está suja de história. Não é uma escrita ingênua, pura, inocente, mas um registro do horror e da violência que vivemos. Assim, por exemplo, numa composição de ordem mais reflexiva e logopaica, dividida em quartetos, intitulada Tempus Edax Rerum, o autor escreve, abre aspas, tempo, este que tudo morde, um cão faminto e sem dono, caninos a moer mentes, homens zumbis, se não mortos, tempo que nos amordaça na profusão das palavras, as vidas em cristal líquido, nas telas se liquefazem. Tempo de rancor e medo, 2 sentimentos num só. O outro compartilha a rede, mas nunca almoça conosco. Fecha aspas. Nestas linhas, reconhecemos a tradição poética a que Edelson Nages pertence, aquela inaugurada por Carlos Drummond de Andrade, sobretudo o Drummond de Rosa do Povo e João Cabral de Melo Neto,
embora também notemos os ecos antifonais do livro do Eclesiastes, atribuído a Salomão, pela linguagem substantiva e construção anafórica do ritmo. Em outra peça, de diversa fatura, intitulada Cromatismo, o poeta diz: fantoches dançam em dedos ágeis no rol do silêncio. As negras mãos avivam sonhos policromáticos. Cinzas são as dores, então amortecidas por um só instante. Branca é a redoma que os acordes, aço, perfuram, penetram. Verde é a espera nas contas das costelas, em teclas transmutas. De onde vem o dom que rompe a fronteira das invisíveis cercas? Fecha aspas. Estas estrofes iniciais, de forte imagética e apelo sensorial e sinestésico, em que as cores adquirem ainda sentido metafórico, apenas prenunciam a cena urbana de racismo, exclusão e arbitrariedade que vemos acontecer com certa frequência nas grandes cidades brasileiras. Na segunda metade do poema, porém, a trama se desenrola de forma mais intensa, evidenciando-se o contexto social, abre aspas. Se Pelouro houvesse, seriam outras notas a soar nas costas o vermelho açoite. Pelouros há em disfarces, turvos caleidoscópios em circular movimento. Nesta quinta-feira azul, no shopping Liberty Mall, na capital do país, um evento multicor desafia o establishment. Fecha aspas. Há uma narrativa poética nessas linhas, mas ela não é linear, sequencial, discursiva, e sim esfiapada, fragmentada, reduzida a poucas pistas semânticas, para que o leitor monte as peças do quebra-cabeças ele mesmo. Isto acontece porque há um espírito lúdico na poesia de Edelson Nages, que solicita do leitor não apenas uma passiva atitude de leitura, de recebimento de sinais, mas também uma posição ativa de jogador, que participa do jogo poético, colaborando na criação de significados. O gosto pelos enigmas, paradoxos, metáforas e adivinhas aparece também em outras composições, breves e irônicas, como, por exemplo, em Às Avessas, abre aspas. Vivo às avessas, para enganar esta dor que me atravessa. Em todo abril, procura a rima que me pariu. Seco em janeiro, floresço em agosto, em dezembro o céu. O meu oposto é a parte de mim em que sou eu. Fecha aspas. A temática lírica, subjetiva, atravessa todo o volume, fazendo par com o eixo histórico e social. O leitor desse livro não espere, porém, por uma escrita confessional, porque o daimon metalinguístico, que rege todo o volume, coloca em primeiro plano a função poética, que transfigura fatos, emoções, pensamentos, cenas e acontecimentos em seres de linguagem, de timbre seco, que derivam de um peculiaríssimo imaginário, como acontece no poema do osso, abre aspas. O que está no osso é muito mais do que o que está na alma. O que está no osso é mineral, carbono, arquitetura fóssil, não é só tutano. É a vida mesma em seu eixo físico, por dentro sustendo o que não se mostra em instância falsa. Fecha aspas. Haveria muito mais o que dizer sobre a poesia de Edelson Nages, como o uso singular que ele faz do humor e a desconstrução do cotidiano, mas tal esforço iria além do escopo de um pequeno texto crítico. Convido o leitor a mergulhar nas páginas densas deste volume, que
estão entre as mais originais e consistentes que tenho lido nos últimos tempos. Edelson Nages é um autor que se destaca entre as novas vozes poéticas da literatura brasileira contemporânea. Dito isso, Ana Liz, por favor. Boa noite, Boa noite. tudo bem com todo mundo? Boa noite, Ana. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, lendo a poesia de Adelson Nages, que eu gostei muito. Então eu vou ler Pequena Sátira Poética, ou nem tanto. Já bem disse o poeta, é a mão que apedreja a mesma que atira pedras. Pelo menos tira aquela, bem do meio do caminho. Talvez por isso Goulart fez poemas sobre a merda. Nada a ver com o montante, mas eu não iria perder a estranha rima toante. Não falo do poema sujo, que trata da vida e da morte. Ah, morte e vida severina. Se eu me chamasse Raimundo, não me chamaria Edelson. E assim te enganaria. Mundo, mundo, vasto mundo, agora o querem plano. Que plano mais absurdo! Ora, direis ouvir estrelas, a quem é cego, não surdo. Os feios que me perdoem, mas Vinícius é um deles. Ou pior, é um de nós. Na boa, é ou não é? E agora, seu José? Livros, livros a mão cheia, na praça que é do povo, como o céu é dos drones. Só arrios-te para dar conta do fogo que me consome. Ah, que saudade que eu tenho da velhice que me ronda, pois voltar a ser criança autoriza a rima pobre com a palavra esperança. Não vou-me embora para Passárgada, nem para Cuba ou Venezuela, enquanto não expulsarmos os vermes, os ratos escrotos para o esgoto de onde vieram. Aqueles que aí estão atravancando o caminho não passarão, não passarão. Hão de pagar pelos crimes na cela seu futuro ninho. Poetas de LCP, nem tão alegres nem tristes, cortante, a palo seco. Em tempos de neofascismo, a poesia resiste. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Antônio Mariano, por favor. Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas, poetas. Boa Boa noite, noite Antônio. especial ao poeta da noite, Boa o noite, nosso Antônio. Nages, Edelson Nages. Agradecer, Edelson, a oportunidade de conhecer um pouco da sua poesia, né? E no dia de hoje também ouvir as diversas inflexões, né? Sobre a sua poesia, as diversas leituras, entonações. Esse momento de ludismo é sem preço, né? Eu que Gostei muito agradeço. do anterior, né? Cheio de intertexto aí, né? O poeta dialogante com tantas vozes, né? E eu escolhi um poema que Cláudio Daniel leu na apresentação, mas como a gente já viu, né? É outra leitura, né? Eu escolhi ler As Avessas. As Avessas. Vivo às avessas para enganar esta dor que me atravessa. Em todo abril, procuro a rima que me pariu. Seco em janeiro, floresço em agosto. Em dezembro, o céu, o meu oposto,
é a parte de mim em que sou eu. Palavras para estrangular silêncios. Obrigado, boa noite. Boa noite, Antônio. Obrigado, Antônio. Vou ler, então, alguns poemas breves do início do livro Palavras para Estrangular Silêncios. 1. Se bomba, o poema. Se míssil, a estrofe. Se revólver, o verso. Se granada, a palavra. Se lâmina, a sílaba. Se bala, a letra. Se ódio, o hiato. Se vingança, a vírgula. Se demência, a semântica. Se anátema, a metáfora. Se fanático, o paradoxo. Se cadáver, a língua viva. 2. Palavra é água que escorre indômita pelos rios da fala, por entre as gretas do silêncio. 3. Se a palavra escapa, é intempestivo o aborto. Dos vãos do remorso nasce mais um morto. E 4. Quando eu morrer, de meu mesmo, talvez restem as palavras que eu usei como se minhas no branco escuro da folha. E então, uma vez livres da farsa que engendramos, ex-cúmplices, delatoras, mostrarão a face veraz de um não sei que já outro. Obrigado. Contador Borges. Obrigado, Cláudio. Boa noite, amigos. Prazer estar aqui com vocês, tá? Mais uma vez, nosso Boa encontro. noite. E homenageando aqui o nosso poeta, não é? Edelson Nagues, eu vou ler 2 poemas. Daquilo que corrói. Intransponível, como um navio atravessado na tarde. Intransponível como um navio atravessado na tarde. Limiar de um tempo em que vendavais desalojam pássaros nos desvãos da memória. A carne da maçã, a miúde negada, subtrai o elo que jamais houvera. 1000 dentes ocos descarnam o silêncio na sangria do verbo que escorre dos corpos. Olho de vidro a vazar o feixe daquilo que em mim se revela e se doa. Mãos ferruginosas garatujam espantos em toscos grafismos. E pés carcomidos insistem no vício de andar em círculo. Caudal. Singro o rio multifário das verdades ocultas, das hordas dissimuladas desses homens absurdos. Sinto-me também absurdo nessas águas de clausura. E tanto sutil paradoxo que me liquefaço, inerme, pela correnteza atroz. Para que nasça de mim um ser que resuma tantos como parte da carência, como projeção em outros tão iguais e tão diferentes entre si, entre todos. Entre fios de redes ancestrais,
obliterado. Deságue de seus veios transversais, repletos de anomalias em corpos boiando no limbo, com a alma dilacerada, pela negação e o desdém de seres também anômalos, pela negação e o desdém de seres também anômalos. Estranho que sou de mim, eles, o espelho que evito, me cindem e me englobam. Eles me são, enquanto sangro nas vagas da incompletude, às vezes em versos vãos. Noutras, em orgasmos tristes, gestos vagos pela ausência de um olhar que os ilumine. Esperança per se, seres em si e nos outros, mãos que assim delineiem o mar ainda possível. Obrigado, um abraço, Deus. Obrigado, contador. Bom, Prazer. Belíssima leitura, contador. Aplausos. E a poesia que se deixa ler assim, colhendo ritmos em bocas diferentes e vozes. Polifonia. Polifonia vocal. Dulcideia, por favor. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ler dois poemas, Palafitas e Noturno de Rua. Palafitas. Sonhos plantados na lama. Paisagem de aranhas paralisadas. As sementes pecas. A lama fecunda a miséria ancestral. Gera memória de si, asco e medo. No ventre do infortúnio pulsa a realidade pútrida. Leveza há nas formas e nos sonhos. Tudo que é leve se dissolve na lama. Noturno de rua. Vagueio no silêncio morto das ruas mortas, entre casas escuras, entre vidas escuras, entre sentimentos desmistificados. O silêncio me invade e eu me transformo numa dessas ruas. O silêncio está nos homens. Somos todos ruas, noturnas e desertas. Obrigada, Délcio. Obrigado a você, Dulcideia. Ah, Obrigado pela participação e pela bela leitura. ok, obrigada. Muito bom. Bom, próximo pela sequência alfabética seria o Edelson, mas acredito que ele prefira deixar para o final, né? Então, vou pular a letra E, vamos para a letra I. Yolanda, por favor. Boa noite, Boa noite. Boa obrigada mais noite, Yolanda. pelo convite e parabéns, Adelson, pela sua poética, né? Um tanto existencialista mesmo, às vezes um confessionalismo tão filosófico, né? E cheio de imagens e metáforas. Então, obrigada. Vamos lá. Obrigado, Yolanda. Vindo de uma filósofa, Ah, um baita elogio. Então, vamos lá, de labirintos de sofismas. Sangue mineral coagulado na ferida aberta pela palavra. Esta angústia que lateja o corpo e faz de mim um animal revolto, colhendo em livros flores de defuntos. Um poema de Nicanor Parra, como um pássaro de asa quebrada, entra em voo penso pela janela e me perfura os olhos semimortos, mostrando-me o que de fato importa. De que outra forma pode resistir um homem com sua metafísica ao esfacelar de um céu de granito?
os destroços a soterrar-lhe o ser num teatro de dores e abandonos. O que fazer ao se saber incapaz ante os escombros de um arcabouço erguido sobre a areia movediça, se o que de fato importa permanece é a certeza de que nada é certo? Salva-se o poema ou nada se salva. Há sinais confusos por toda parte que apontam para o caos e o declínio. E manter o mínimo de sensatez é equilibrar-se no lodo das pedras. O poema alado, janela adentro, revira todo o interior da sala. Seu bico fino me transpassa o peito. Agora sangro palavras vivas neste labirinto de sofismas. Parabéns, gente. Obrigado. Parabéns, Yolanda. Parabéns Bela por leitura. poesia sempre. Belíssima leitura, Yolanda. Obrigada. Em agosto teremos o recital Yolanda Costa. Meu Então Deus, vai se preparando. Imperdível, hein? Imperdível. conto com vocês, gente. Pelo amor. O Colar de Absinto, um belíssimo livro. Valeu. Então vamos chamar agora a Isadora Salazar. O Labirinto de Sofismas é belíssimo. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim, Tautológica ou Nietzscheano. Meus sonhos insanos não cabem nos planos de um Deus sobre-humano. Que um Deus sobre-humano é parte de um plano de homens insanos. Obrigado, Isadora. Adoro. não vai ler mais, Isadora? Eu só tinha escolhido esse, na verdade. Tinha Labirinto de Sofismas, por exemplo, era um poema que eu adoraria ter lido, que o Sidney escolheu também, mas como eu cheguei assim, bem, é só esse. Tá certo. Bela leitura. Você veio elegante hoje. Então vamos chamar o Jorge. Jorge Amâncio, câmbio. Boa noite, boa noite. Noite. Um prazer ler. Eu conheci Edelcio em 2019, quando eu li um poema, né? Eu falei assim, pô, foi a primeira audição. Depois eu vim conhecer, peguei o livro dele, ele me deu o livro, e é um poeta que eu admiro muito. Parabéns, Edelcio. Eu vou ler um poema, creio que bem antigo. Você sabe que a admiração é mútua. Puxa, vou ler um poema antigo chamado Sobre Dores e Abandonos. Tua dor é a minha morada, mas sou bêbado errante à procura de um bálsamo. Estar contigo é definir meu lugar no mundo, como um animal ferido que vislumbrasse sombra à beira de um rio de água límpida e numa pedra repousasse a cabeça à espera de mim. 2. Não sei quem és, nem sei quem sou. Busco respostas na poesia, mas a poesia é inútil. Nós dois, mundo, universo, falaste a quem inventei, como ponto de fuga. Eu vou ter que ler de novo, porque o computador deu tute aqui rapidinho. Tudo bem. Desculpe, gente. Tudo bem. Tranquilo, Amâncio. Sobre dores e abandono. Tua dor é a minha morada,
Mas sou bêbado errante à procura de um bálsamo. Estar contigo é definir meu lugar no mundo. Como um animal ferido que vislumbrasse sombra à beira de um rio de água límpida e numa pedra repousasse a cabeça à espera do fim. 2. Não sei quem és, nem sei quem sou. Busco respostas na poesia, mas a poesia é inútil. Nós dois, o mundo, o universo, falasse a que inventei como um ponto de fuga, mas a palavra em si é também um labirinto. 3. Por mais que eu percorra desvios, esquinas, becos, outros corpos, sempre volto ao não lugar, em que tu escondes de mim e em si mesmada de ti. 4. Resigno-me, tal cordeiro, eu que nem sou dado a essas metáforas tolas, e me quedo saliente, silente, se há saída, não sei. Aliás, não me interessa, há muito deixei ao acaso a direção dos meus passos. 5. O que desejo, enfim, é o sono tranquilo e inocente dos calhordas. E acordar sem cansaço ou culpa. Ou ainda, quando insone, acender um cigarro, eu que nem fumo, e pela janela do 1000º andar, entre uma baforada e outra, ver a cidade diluir-se em luzes e abandono, e seguir a dança imprecisa da fumaça, a tecer teu holograma esfinge que se esvai entre meus dedos, na possibilidade mesma do toque. Obrigado. Obrigado, Manso. Grande leitura, como sempre. Leitura forte, Jorge. Muito boa. Maria de Fátima Ribeiro. Fátima. Fátima Ribeiro. Você está aqui, Fátima? Não te ouvimos, Fátima. O teu áudio está desligado. Ativar o áudio. Não Pronto, ouvimos. agora tá? Agora tá? sim. Agora sim. Tá, é que eu sou meio brucutu, não sou muito moderninha, eu sou toda atrapalhada, enfim. Obrigada por estar aqui, boa noite a todos, Edelso, muito Boa noite, obrigada, Fátima. obrigada, Cláudio. Eu agradeço a presença. Sobre a palavra. A palavra é água que escorre idômita pelos rios da fala, por entre as gretas do silêncio, até o encontro com outras paláguas no oceano, ora sereno, ora ruidoso, do diálogo. Esse foi 1. 2. Quando a palavra gera na boca, sobre o chão rachado da língua, o cascalho pedregoso do silêncio, é que o momento de pari-la já terá se tornado tempo de estio. A palavra fere o sábado como um navio recortasse o mar. Eu no cais do abandono. Um blues em mim me divide em ondas de amar agruras. 4. O surdo mudo é quem melhor trata as palavras. A relação é interna, visceral, profunda. É assim que a palavra brilha. Agora eu vou falar umas xéritas, xeritas, enfim. Na mata, o curumim
com sua arapuca, embrenha-se na mata espessa, atrás de passarinho. A onça vê o pequeno vulto. Na entrada da oca, a mãe espera, espera. Antídoto, o encantador de serpentes. A Naja parece nervosa mais do que nos outros dias. O médico diz ao amigo que o soro antiofídico está em falta faz tempo. Paixão de adolescente. O garoto beija a amada. O gosto de pitanga madura explode em sua boca. Quando abre os olhos, o sol lhe fere as retinas. Começo de um novo dia. Edelson Naves. Muito obrigado, Fátima. Muito bom, Belíssima Fátima. leitura. Interessante essa pluralidade de timbres, dicções, né? Poéticas da Sim, voz, muito rico. eu gosto. Nara, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Uma Boa alegria. noite, Nara. Boa noite, Edelson. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui falando seus poemas, Edelson. Também te Uma conheço há honra. algum tempo e de cara, assim, fiquei encantada. Gosto muito, acho que você escreve muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Obrigado. Estamos sim. Tá. E um poeta de tantas referências, né, Delson? Você traz tantos diálogos interessantes. E eu trouxe aqui um poema que você está falando com a fera, com a Augusta dos Anjos. ah, É Palavra em Risco e o outro é Para Forjar Silêncios. É do livro que você lançou quando eu conheci você, né? Esse livro Sim, foi. 9, né? Você- Foi Então um tá. prazer. Palavra em Risco. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Augusto dos Anjos. Como se houvera um tempo em que já não fôssemos feras, como se buscasse o alívio de um oásis no Saara, como se a palavra em risco rompesse o fio da espada. E o veneno da serpente não cegasse a visão da esfera, e virasse em brisa púrpura as manchas no chão da sala. E os traços curvilíneos criados por mãos libertárias limassem novos contornos em homens feitos de arestas. E o tempo, enfim, que se fora, seria o que nunca mais era. E Deus. Parabéns, Nara. Excelente, como sempre. Muito Para obrigado. silêncios. Para Herberto Helder, em memória. Um livro vindo de longe, denso como pergaminho, crepita palavras vivas, como se espalhasse bombas feitas para forjar silêncios. Um livro com palavras fel, tal veneno que se injeta em quem assim o absorva, pelos olhos, pelos poros, sem antídoto que o anule. Um livro que nas entranhas carrega vermes vorazes como se levasse flores para o altar de um Deus qualquer, o qual não se sabe morto. Um livro do Sela Canto, com seus poemas canhotos, pode ser a bancarrota da mentira disfarçada nos desvãos da antifala.
Um livro que a alma incendeia na angústia do ser, não ser, traz a vida como enigma, uma dor que assim passasse, com ânsia de redenção. Um livro que se me baste. Edelson Nagues. Muito Sensacional. obrigado, parabéns, Nara. Eu estava procurando o livro aqui, mas não encontrei esse livro, Poemas Canhotos, do Herberto Helder, que esse poema foi inspirado assim que eu recebi esse livro, tive que pedir lá de Portugal, agora já tem no Brasil, e foi o impacto da primeira leitura. Legal, olha. Não encontrei. Nara, como sempre, arrasando. Edelson arrasando. A dupla, então? Noélia, por favor. Boa noite a todas, todos. Boa noite. Boa noite, Edelson. Boa noite, Noélia. Que bom ver você por aqui. Obrigada pela oportunidade de ler seus poemas e ouvir seus poemas, né? Tão Eu que agradeço. potentes. Eu vou falar dois poemas do livro Palavras para Estrangular Silêncios. O primeiro chama-se Naufrágio. Sob a chuva fina, um desenho a giz na calçada reproduz a linha da vida. A torrente d'água arrasta um barquinho de papel que afunda em silêncio. A mão trêmula, e não a chuva, apaga os riscos tortos. E agora, rota de fuga para Orides Fontela em memória. É impossível fugir do fato. É impossível fugir do abstrato. É impossível fugir do pássaro que voa por dentro e destrói o compasso. Obrigada, Edelson. Obrigado, Adorei, Noélia. muito Parabéns bom. pela Poesia leitura. muito boa. Ótima leitura, Noélia. Muito clara, precisa, muito boa. Vamos chamar agora a Silvia Pereira. Por favor, Silvia. Boa noite a todos. Boa noite. É um orgulho estar de novo. Boa né? noite, Saudades, Silvia. Cláudio, Edelson, que honra. Sim, Ouvindo os Silvia. outros poemas, eu achei que eu tinha escolhido, né, bem, mas eu vi que não há um melhor. Você tem grandes poemas. Parabéns. Eu escolhi Obrigado, dois Silvia. poemas. O primeiro é Louvação. Nesta boca que te beija, cala um grito de socorro. E nas palavras ditas, vinga um amor semimorto, que resiste intransigente às tentativas de aborto. Minha febre é frenesi, nessa boca que me beija, e da garganta oclusa escapa um soluço na teia em que me enredaste, afoita de desejo, minha ceia. Se tua maçã é perigo, quem morde pede socorro e sorve da boca o veneno que se injeta em seu corpo, o qual retorna à origem num círculo vicioso, que se repete infinito nessas bocas que te beijam, dentes e línguas vorazes, corpos que se unem, seitas de pecados convictos do pecado que os enfeixa. Que se repete infinito nessas bocas que se beijam, dentes e línguas vorazes, corpos que se unem, seitas de pecados convictos do pecado que os enfeixa. Nem esperança nem fé, meu pedido de socorro, pois tu ressurges das trevas num infernal alvoroço, sem truques, travas, pudores, a única deusa que louvo. Se não percebes o céu nesta boca que te beija, como hei de transformar o teu corpo em minha igreja? Tu, ó Santa do pau oco, toda minha, que assim seja.
Nessa boca que me beija cala um grito de socorro. O olhar que prende o silêncio, cada vez que vejo, eu morro. E renasço 10.000 vezes para, então, morrer de novo. O segundo, Aletheia. A verdade é a mãe e distraída gera a morte. A verdade é dura e forte. É aço que não se lima, sua matéria-prima. Entre sofismas e falácias, a verdade é presa, fácil. Ou nem tanto. Água doce no oceano. Onde a verdade é ledo o engano. A verdade é palavra dita ou não dita. É poema amassado, jogado no lixo. A verdade é precipício para quem não a pratica. É estratégia e tática. Elemento surpresa, embora em si não o seja. A verdade transpassa a mentira. E o inverno não cabe. A mentira é verdade, que ainda não sabe. Parabéns, Edelson. Muito obrigada pela Obrigado, oportunidade Silvia. Eu que de conhecer agradeço. a sua poesia tão visceral e tão forte. Obrigada. Uma honra para mim. Obrigado. Muito boa leitura, Silvia. Muito obrigada, Cláudio. Obrigada. Um prazer revê-lo e revê-los a todos. Agora vamos chamar Sidney. Sidney Olívio. Boa noite a todos e todas. Eu vou Boa ler noite, Silvia. uma breve reflexão sobre o tempo. Tempo, esse animal feroz que consome e tortura, a presa que se quer presa do sonho que se sonha, com uma espada pêncil armada sobre a cabeça. Imaginar outro tempo, um tempo sem contra-tempo, de plantar semente sobre o tempo que aos poucos se esvaísse na mente que se mente. Desfazer-se no tempo em tolos tiques e ataques. Um tempo desperdiçado, estilhaçado no pó, refletindo-se no próprio espelho do tempo. E só. Como se o tempo fosse um caminho sem volta, em que se perdesse de si e dos que leva no dorso, vagando desde sempre em seu movimento torto. O tempo, esse alimento do caminhante faminto pelas carnes das horas, o tempo que o alimenta em simbiose perfeita, é o mesmo que o devora. Fechar então a estada no fluido corpo do tempo, que traz em inverso útero a morte, um elixir, a morte de tudo que acaso pensou existir. Excelente. Obrigado, Lívia. Que você tenha muito tempo, Edelson, para refletir Obrigado. e continuar poetando. Um abraço. A todos. Obrigado. Um abraço. Excelente leitura, Sidney. E para Obrigado. fecharmos com chave de ouro, o recital de hoje, por favor, Edelson Nagues, um grande poeta e que começou no laboratório, acho que uns 10 anos atrás, né? Um dos primeiros alunos a participar do curso, e belíssimo poeta. Então, por favor, Edelson. O Cláudio, é que tem os meus dois convidados, acho que você não estava na relação, né? O Caco e o Helder. Ah, eles vão ler também? Sim. Caco e quem mais? Caco Álvares e o Helder. de Araújo. Helder. Tá. Isso. Então, Helder, por favor. Eu não sei se ele está presente. Acho que não.
É porque ele estava com a filha no hospital, então ele não veio, Ah, mas tá certo. o Então, Caco está aí. Caco, por favor. Boa noite, queridas e queridos poetas. Estão me ouvindo bem? Boa Sim, noite, Caco. Boa Seja noite. bem-vindo. Quero Bem-vindo ao agradecer aí laboratório. ao Cláudio aí por poder participar aqui como convidado desse grupo maravilhoso aqui, esse grupo poético. Ao Jorge Amâncio, que sugeriu minha participação aí no nosso último encontro, né, Jorge? Forte abraço. E ao meu amigo, que completamos hoje 24 anos de amizades, né? Completamos esse mês aqui, desde Hoje, né? 2004. Hoje, não sei se hoje, mas nesse mês aqui, né? Você é bom em datas, eu sou horrível. E do livro Palavras para Estrangular Silêncio, que eu fui lá no lançamento lá em 20 de março de 2019, né? Maravilhoso o livro, ele está até se desfazendo aqui, viu, Adelson? De tanto que eu leio, está até soltando uma página ou outra aqui, mas Que bom. maravilhoso. E eu escolhi um poema aqui, que até um trecho dele foi muito bem lido aí declamado aí pelo nosso grande poeta Cláudio Daniel, que é Tempus Edax Rerum, para Carlos Drummond de Andrade, em memória. Acho que tem muito a ver com meus sentimentos sobre esse tempo que estamos vivendo. Tempo este que tudo morde, um cão faminto e sem dono, caninos a moer mentes, homens zumbis, se não mortos. Tempo que nos amordaça na profusão das palavras, as vidas em cristal líquido, nas telas se liquefazem. Tempo de rancor e medo, dois sentimentos num só. O outro compartilha a rede, mas nunca almoça conosco. Tempo de fé dissoluta, falsos profetas, o trízimo, universal confraria de almas expostas à venda. Tempo que assim nos divide, corações, cérebros, punhos, pulsam confusos nas ruas, um símbolo que nos salve. Tempo de mãos pedregosas, nenhuma carrega o mundo, antes ferem o diverso, ainda que também humano. Tempo com águas passadas a volver por sob a ponte, lançado em cárceres fétidos toda a sorte de esperança. Da rosa, o povo não sabe, a dita que rompeu o asfalto, nem memória, nem resíduo. Ó Carlos, bem que avisaste. Gratidão. Muito obrigado, Cláudio. Caco. Muito Muito bom. boa leitura, Ótima leitura. Celso, não. É Caco, né? Muito boa leitura, gostei bastante. O Caco é um poeta também aqui de Brasília. Tá, Paulistano. Aliás, é paulistano, como você, Cláudio. certo. O Caco está no grupo Leitores de Poesia? Ainda não. Se não, depois precisamos adicioná-lo. Isso. O Helder está presente? Helder? Está sim, Cláudio. Ele Está? está levantando a mão lá. Ele está sim. Na moto. Você pode ler, Helder? Eu estava. Boa noite, gente, tudo bem? Estava procurando o microfone aqui. Tudo bem. Fala, Helder, bem-vindo. Oi, Deus. É que não, Oi, Nara. Tudo. é que não Jorge. apareceu o seu nome. Aparece aqui Motorola Moto G54. Eu não sabia que era você. Tudo bem. Pode Eita, ler, Helder. a máquina está antecedendo a gente em tudo, né? Pois Tá é. bom. O poema que eu escolhi é o poema Urbe. Vamos lá. A cidade espessa, sístole e diástole, entropia urgente.
motores e corpos latejam desejos no fumo dos becos. Há ranger de ferros, de ossos e de dentes na junção dos díspares. Um olhar caótico depara o concreto que empareda o medo. As palavras pássaros jamais se capturam nas gaiolas mentes. E bocas vorazes engolem silêncios e pastéis de vento. Frêmitos no sexo, um vômito cíclico na pétala aberta, átimo de dor, reprisam-se em seus eternos fragmentos. E nenhuma placa aplaca o desnorte da turba que sofre. A cidade esfinge, máquina que mói, putas e poetas. Muito bom, Helder. Obrigado. É por isso. Pela presença. E melhoras para sua filhinha lá. Obrigado. Depois o Edelson passa para mim os contatos, né, do Helder e do Caco. Aí eu adiciono no grupo, né, leitores de poesia. O Helder é poeta também. Ótimo. Então, Edelson, considerações finais e leitura, se você quiser. Eu vou fazer a leitura e depois eu faço as considerações finais. É um poema que eu brinco um pouco com essa questão das influências, né? Então, é de João Cabral para um poeta menor. Poema supostamente psicografado por um desconhecido. Você quase me copia, mas não imita direito. Talvez seja o que o salve, emular, mas do seu jeito. Não são raros os poetas que usam de tal artifício. Eu mesmo, com Drummond, no começo do meu ofício. Um poeta sempre está nos outros poetas de antes, e estes nos que os sucedem, num aproximar toante. As plumas podem ser várias, mas o céu é sempre o mesmo, o cão é sempre o mesmo, a carregar em seu bojo o canto de um povo a esmo. E se eu, embora distante, cantei meu povo em Sevilha, não é menor o seu canto soando desde Brasília. Muita pretensão. Tampouco o seu Mato Grosso é menor do que Pernambuco. Talvez só nestes 2 versos, que, aliás, não dizem pouco. A lâmina da minha faca reflete o canavial, mas as facas do cerrado cortam num profundo igual. E se o Pantanal já foi mar, o mar é um imenso pântano. Porém, o mar que nos une é muito maior do que ambos. De certo, o mar da poesia, digo, o mar da humanidade. Então, o que importa, de fato, é escrever o que se sabe. Pois fazer poesia de vero é o que interessa, deveras. E a palo seco, um conselho, enfrente você suas feras. O Murilo já bem disse que não é fácil ser eu. Faça, portanto, a sua arte da forma que escolheu. De minha pedra do sono, fiz educação pela pedra. Cabe-lhe fazer a sua. A vida, poesia engendra. Um puxão de orelha aí, umas dicas do João Cabral, lá do além. Já disseram aqui os outros que participaram, né, e que foram homenageados, que realmente é uma emoção muito diferente, muito forte. A gente ler, né, ouvir os poemas lidos por outras pessoas e realmente parece que os poemas se modificam, né? A pessoa se apropria um pouco disso. Eu me lembro um pouco da Elis, quando ela gravava uma música, a música passava a ser dela, porque a interpretação era tão forte, né, que ela, no mínimo, seria ali coautora. Então, vocês todos são aí coautores desses poemas. Eu agradeço muito mesmo, de coração, a participação, a disponibilidade de vocês, preparar, escolherem o poema, preparar, né, e vir aqui fazer essa leitura. Muito obrigado mesmo. Essa data, inclusive a data de hoje, 26/6/26. Uma data meio cabalística. Eu, como ateu, eu tenho essas coisas, mas... e minha mãe nasceu no dia 26 do ano 26. Então, de repente... E eu 62, que é o inverso de 26. Dá para brincar muito aí com os números. Vamos jogar na Mega Sena, na quina, aí, quem sabe.
Então, muito obrigado. Meu obrigado, Cláudio, por essa oportunidade, né? O Cláudio realmente representou assim um divisor de águas na minha poesia. Eu tinha ficado, na verdade, 20 anos. Eu tinha desistido da poesia e queria me dedicar mais à prosa mesmo, porque eu achava que não iria alcançar o nível que eu gostaria. Eu tinha razão, mas eu sou teimoso. E depois de 20 anos, eu acabei retomando, escrevi um livro, tive a sorte, inclusive, de ser premiado. E depois que eu encontrei o Cláudio, falei, bom, agora que eu retomei mesmo, preciso aprender poesia. E o Laboratório de Criação Poética foi, assim, realmente um grande divisor de águas para mim. E agradeço muito ao Cláudio pela generosidade que ele tem de compartilhar seus conhecimentos, que são, né, infindáveis, infinitos. E essa também generosidade, né, de sempre trazer mais, né, gente, agregar pessoas, né, poetas. Então, muito obrigado mesmo, e obrigado a todos vocês por este grande momento que vocês me proporcionaram aqui na minha vida. Obrigado, Edelson. Leitura poderosa. A tua poesia é extremamente forte, necessária, né, para a nossa época. E hoje nós tivemos assim uma pluralidade de vozes, né, que me fez pensar em poéticas da voz. É um tema que eu espero desenvolver. Um prazer estar aqui com todos. Em julho entraremos em férias, né, a partir do dia 15, retomamos em agosto. Então, por favor, anote na sua agenda, Yolanda, que agosto é a sua vez. Nós já combinamos até pelo WhatsApp. Então, agosto será a Yolanda. E logo, logo, né, o Antônio Mariano está mais do que na hora de ser homenageado. Então é isso, meus caros. Foi uma excelente noite, né, muito gostoso ouvir todos vocês. E até a próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Até a Parabéns pelas lindas leituras. Boa noite. Obrigado pela sua. Boa noite. Boa noite.